uma visita curta, mas cheia de compromissos e controvérsias. Em meio a encontros protocolares e protestos, o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, teve uma recepção digna do personagem que é um dos chefes de Estado mais polêmicos do mundo. Ao lado de Ahmadinejad, Lula defendeu o direito do Irã de desenvolver o programa nuclear para fins pacíficos e disse que o Brasil sonha com a paz no Oriente Médio. O presidente também defendeu a ampliação das relações comerciais com o Irã. Os dois países assinaram 8 acordos de cooperação em áreas como Minas e Energia e Ciência e Tecnologia. Ahmadinejad, que chamou o presidente Lula de bom amigo, apoiou a reivindicação brasileira de ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Vamos então a Brasília com Carlos Monforte. Monforte, boa noite. Se dentro do Itamaraty o clima foi basicamente amistoso, cordial, do lado de fora a esplanada dos ministérios virou palco de protestos. Boa noite, André. A visita do presidente Mahmoud Ahmadinejad ao Brasil acontece num momento de grande fragilidade da imagem do Irã e é vista por alguns analistas como uma tentativa de recuperar essa imagem. O país vem sendo duramente criticado pela comunidade internacional e motivos para isso não faltam. O misterioso programa nuclear, a controversa reeleição do presidente e a repressão aos protestos e ainda a resistência de Ahmadinejad em reconhecer o Holocausto judeu. Aqui em Brasília, os manifestantes fizeram questão de lembrar essas questões e ainda a notória intolerância do governo iraniano em relação às mulheres e às minorias. Ahmadinejad deixa o Brasil nesta terça-feira de manhã. Junto com o interesse comercial, o apoio do presidente Lula ao presidente do Irã tem um objetivo político: reforçar as relações com países do hemisfério sul e se firmar como intermediário nos conflitos, mesmo no distante Oriente Médio, mas sem abrir mão de dizer diplomaticamente o que pensa sobre um governo autoritário e acusado de financiar grupos terroristas. Defendemos os direitos humanos e a liberdade de escolha de nossos cidadãos e cidadãs com a mesma veemência com que repudiamos todo ato de intolerância ou de recurso ao terrorismo. E fez questão de dizer que o programa nuclear iraniano tem que respeitar os acordos internacionais. Reconhecemos o direito do Irã de desenvolver seu programa nuclear para fins pacíficos, com pleno respeito aos acordos internacionais. Não proliferação e desarmamento nuclear devem andar juntos. O Brasil sonha com o Oriente Médio livre de armas nucleares, como ocorre em nossa querida América Latina. O presidente Mahmoud Ahmadinejad falou em gratidão por ser recebido no Brasil. Várias vezes usou palavras como fraternidade, fim de guerras e injustiças. Até sugeriu uma nova ordem mundial de origem humanitária, com o fim das armas nucleares. E aproveitou para dar outra versão ao programa nuclear do Irã. Disse que foi dos iranianos a proposta feita à Agência de Energia Atômica das Nações Unidas para trocar urânio enriquecido por combustível nuclear usado no país, que seria comprado dos Estados Unidos e Rússia. Tudo para melhorar as relações internacionais. O presidente do Irã também defendeu uma reforma total no Conselho de Segurança da ONU e a entrada do Brasil como membro permanente. Mas a troca de elogios e o clima de cordialidade ficou só nos encontros protocolares. Como era de se esperar, o presidente Ahmadinejad enfrentou muitos protestos. Diante do Palácio do Itamaraty, onde os dois presidentes se encontraram por mais de 5 horas, havia manifestantes contra e a favor do Irã. Mahmoud Ahmadinejad também foi recebido pelos presidentes da Câmara e do Senado. Ainda no Congresso, o presidente iraniano foi criticado por ter negado o Holocausto, extermínio de judeus pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Eu passei 5 anos e meio nos campos de concentração nazista. Vem um homem dizendo que não houve Holocausto. Não há diálogo possível com quem age de forma provocativa, com quem faz um escárnio da maior violência que já se cometeu contra a humanidade, que foi o Holocausto. A intolerância não constrói a paz. O que constrói a paz é o diálogo. E nós queremos ter diálogo com os iraquianos, com os iranianos, com os israelenses, com os palestinos, com os povos do mundo todo.
Em entrevista coletiva agora à noite, o presidente do Irã foi questionado se estaria preparado para uma eventual ofensiva militar de Estados Unidos e Israel. Ahmadinejad respondeu que o tempo de guerra já passou e que os dois países não teriam coragem para isso. Não se posicionou quando questionado se reconheceria o Estado de Israel, mas defendeu um referendo para os palestinos. Sobre o caso dos americanos presos em território iraniano, Ahmadinejad afirmou que o caso está nas mãos da justiça do país, mas ressaltou que os estrangeiros estavam em situação ilegal e que o Irã precisa defender as suas fronteiras. Ahmadinejad não veio ao Brasil sozinho. E entre os 200 integrantes da comitiva, 150 são empresários iranianos das áreas de agricultura, mineração, energia e máquinas e equipamentos. Bom, Sardenberg, pelo menos para esses executivos, o objetivo principal da visita é driblar o embargo comercial americano, abrindo novas frentes de negócio em países emergentes, como o Brasil, né? Pois é, Monforte, mas nem essa parte da visita está livre de polêmicas. A meta da área diplomática do Irã é dar um salto no volume de comércio com o Brasil em 5 anos. O plano é saltar dos atuais 2 bilhões de dólares para 15 bilhões de dólares, em áreas como produção de gás e produtos petroquímicos. No Brasil, as opiniões se dividem. Especialistas questionam se a vantagem econômica compensa o desgaste político de estreitar laços com um país como o Irã.